Apocalipse 14, 1, 2. Continuação do nosso tema acerca deste período da vinda de Jesus Cristo. Não é? Então, neste período, também, eu creio que aqueles 144 mil que foram selados anteriormente e estariam a fazer o seu trabalho neste período de tribulação, não é? Isso encontramos em Apocalipse 7, 1. Não é? Dos 4 cantos do mundo, ou seja, em todo o mundo. Esses serão os selados das pessoas, 144 mil. Né? E queremos saber a característica deles, podemos ver em Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Não é? Esses estão a falar, isso refere-se a pessoas de todo o mundo, não só em Israel, mas todo o mundo. E qual é a referência para isso? Podemos encontrar a referência desta informação ainda no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 17. Fala do que? Da Nova Jerusalém. Quem são os habitantes da Nova Jerusalém? Devem ser judeus, não é? E judeus espirituais, não é? Lembremos-nos que nosso Senhor Jesus Cristo falou que o Pai busca os que o adoram em espírito e em verdade. E quem pode adorar em espírito e em verdade? Todos nós podemos, não é? Não importa o país, o local onde você está. Você pode adorar em espírito e em verdade. Você é livre. Você pode adorar em espírito e em verdade a Deus. Não só em Israel. Em todo o mundo. Então, porque a Nova Jerusalém é composto de cidadãos que pertencem ao mundo. Senão, para que Jesus teria dito façam discípulos em todo o mundo? Se afinal de contas somente os israelitas seriam salvos. É para toda a gente, todos aqueles que aceitarem esse presente da salvação. Então, vamos fazendo aqui essas pontes, essas ligações, vamos analisar que é sobre todos nós, né? Todos os judeus que estarão na Nova Jerusalém, que é a nova terra, que é lá este paraíso que nós todos ansiamos em chegar. É sobre isso. Então, todos nós. Então, isso se fazermos essa ponte, claro, trata-se da igreja, mas os 144 mil estão, como se fala, de 4 cantos do mundo, estão em todo o planeta Terra. Ok? Então, Apocalipse, vamos ver o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 e 2. Diz. Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144 mil que ostentavam escrito em suas frontes o nome dele e de seu pai. Então, como podemos ver, nós tínhamos a ideia, muitos têm a ideia de que Jesus só vai, quando vem, ele para no céu. Mas estamos a ver aqui em Apocalipse 14, que diz em que João tem a visão que vê o Cordeiro em pé sobre um monte Sião. Ele vai tocar a terra. Estará em volta dele os 144 mil. Os que terão conhecimento saberão, estará escrito lá nas suas frontes está a falar de testas. Provavelmente eles terão na sua consciência qual é o verdadeiro nome de Jesus, né? Esse novo nome, creio eu, e de seu pai, Deus. Então, é mais ou menos isso. Lembrando, Jerusalém é a cidade santa. Judeus, na minha interpretação, quer dizer filhos de Deus. Então, na cidade santa moram os santos, os santificados. Então, não só os santos, né, a igreja, essas diferentes igrejas, porque aqui são 3 grupos, tem os 144 mil, tem os fiéis, os que seguem a Cristo para onde quer que ele vá, e tem aqueles que foram mortos no período da perseguição. Todos esses 3 grupos, pelo menos esses 3 grupos, são a verdadeira igreja que vão fazer parte, né, que serão arrebatados e santificados. Só era para lembrar e ajudar a analisarmos isto.
Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 e 15, nos diz: Porquanto, se acharmos, porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele aos com ele os que nele faleceram. 15. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o que isso nos retrata aqui? Então, quando o Senhor Jesus descer até o Monte Sião, em que lá estarão os escolhidos, 144 mil, é um grupo especial que pertence a Deus, né? E seguem a Cristo também para onde quer que ele vá. Eles são as primeiras, é a primícia, eles são escolhidos por Deus. É como se tivéssemos uma árvore de qualquer fruto, as melhores frutas, que são essas que pertencem a Deus. Então, eles são o melhor de todos. Então, esses 144 mil são os melhores de todos e é como se fossem isso. Então, quando o Senhor Jesus Cristo descer, estar no Monte Sião, juntamente com eles, o que vai acontecer ao tocar lá no chão, eu creio que eles serão transformados, né? Eu acredito que eles são os primeiros de todos a serem transformados. Depois disto, a ressurreição, mas isso tudo vai ocorrer em pouco tempo, muito rápido. A ressurreição daqueles que morreram na fé em Cristo vão ressuscitar. Então, quando o Senhor Jesus vai até os seus, com esses 144 mil, esses mortos em Cristo também ressuscitam, todos santificados, regenerados, novo corpo glorioso e tudo mais, também vão ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, não é? Porque há certa parte que diz, assim como os mortos em Cristo vão se encontrar com Jesus nos ares, nós também, que estivermos vivos sobre a terra, iremos nos encontrar com o nosso Senhor nos ares e ficaremos com eles para sempre. Então, primeiro são os 144 mil que vão ter essa transformação, depois os mortos em Cristo, né? Jesus Cristo vai com os 144 mil até aos céus, até uma determinada altura do céu, né? Algum céu, porque existem vários céus. Depois vem os mortos em Cristo que vão ressuscitar e vão até aos ares se encontrar com Jesus Cristo, e finalmente os que estiverem vivos sobre a terra, os que são santos de verdade, também haverá essa transformação e se encontrarão toda esta multidão juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo lá nos céus, e vai-se até ao outro céu lá em frente, e esse povo todo vai ficar com Jesus Cristo para sempre. Então, essa é a primeira ressurreição, e a morte não terá poder sobre essas pessoas deste momento em diante. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Diz: No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ok? Então, a última trombeta nós vimos, só para entender que está tudo alinhado, nós vimos no sétimo selo, que é caracterizado por toque de trombetas. Então, a última trombeta, ao tocar, né, o Senhor Jesus Cristo dá ordem para o toque das trombetas. Na última trombeta, Jesus vai se dar a ordem
o anjo é Gabriel, não, é o arcanjo Miguel, que é o comandante dos anjos. Ele vai reunir o exército celestial e Jesus Cristo virá, não é, com esses anjos, e ele descerá até um monte Sião, que vai ocorrer isto. Então é que quando vai ocorrer todos esses eventos grandiosos, em que a igreja inteira será levada e ficará com o Senhor para sempre, ok? Então, como podemos ver, está bem alinhado todo esse trajeto. Ele vem com seus anjos para levar a igreja, ok? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49 a 51, diz: assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos a imagem, de igual modo, a imagem do homem celestial. Eis que vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Então, agora nós temos a imagem idêntica à do Adão. Quando isto ocorrer, teremos a imagem idêntica à do nosso Senhor Jesus Cristo. E isto pode se provar enquanto ainda vivemos as coisas boas que o Senhor tem cá na terra. Que quanto mais você segue os ensinamentos de Cristo, se entrega nisto, você vai crescendo espiritualmente, você vai se tornando mais parecido com Cristo, não é? Não só por causa do dom que cada um tem, mas quando você vai crescendo, vai tendo mais frutos do Espírito, vai tendo mais dons, você torna-se mais parecido com o nosso Senhor, porque nós acabamos se tornando de fato um só, como a palavra diz. Então, neste período já é uma transformação completa de estarmos de fato parecidos. Eu só queria provar e mostrar de fato que isto tem sentido e é verdade. Para quem é cristão sabe que isto é verdade. Então, a gente torna-se de fato parecido com o nosso Senhor, não é? Neste período. Então, e este é um período que de fato você já está carimbado como santo para sempre. E passa a ter uma nova natureza gloriosa, ok? Depois vamos ver aqui ainda 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Versículo 13 diz: o dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Portanto, irmãos, nós temos que continuar a trabalhar em prol desta verdade, para que as pessoas conheçam a verdade, para que as pessoas possam se converter para a sua própria salvação. E enquanto trabalharmos, creio que o Senhor também vai nos ajudando, e no final não ficará sem recompensa esse trabalho. Neste dia, o fogo natural das coisas vai mostrar a qualidade do seu trabalho, o esforço que você fez. Haverá recompensas por isso. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 10 diz: assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. Como eu falei, você será santificado a partir deste momento, livre de tudo isto, e como filho de Deus vai andar de cabeça erguida. Lucas 17, 35. Como será esse momento? Diz o seguinte: duas mulheres estarão moendo trigos juntas, uma será levada e a outra deixada. Então, como pode ver, alguns estarão em seus afazeres, outros estarão a dormir, outros estarão a fazer alguma coisa. Então, aquele que for santo, aquele que estiver pronto, será levado. Neste período, eu creio que será, para alguns vai parecer sonho porque estava a dormir, mas neste período vai ocorrer vai passar esse fogo mostrando o seu trabalho, os frutos que deram o seu trabalho, do seu esforço, não é?
Porque é lógico e é justo, não é? Só quero mostrar a lógica disto. É lógico e é justo porque é, a recompensa ou o salário ou o trabalhador é digno do seu salário. Então, isto é considerado trabalho, sim. Então, esse fogo vai mostrar a qualidade do seu trabalho e você será levado. Aquele que estiver pronto será levado. Ok? Aquele que não fica. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz: Então nós que estivermos vivos seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Vou ficar. Então o tema termina aqui, não é? Acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas mais à frente vou dar explicação de alguns aspectos que eu não trouxe aqui, ok? Por exemplo, a marca da besta, que vai ocorrer naquele período em que da obrigação de uso da marca da besta vai ocorrer naquele período em que o anticristo estará na terra, não é? Então, muito provavelmente, no período dos 3 anos, na segunda parte dos 3 anos e meio, será obrigatório o uso da marca dessa besta. Então, é neste período que vai ocorrer isso. Então, há muitos detalhes aqui, mas o essencial eu acho que ficou para quem quer conhecer a verdade, estudar a verdade sobre esse tema. Então, eu trarei alguns detalhes sobre a marca da besta, faz parte desse tema também. Sobre a marca da besta, sobre esse sistema que vai governar o mundo. Então vai ficar para outro vídeo. Mas por enquanto terminamos por aqui. O essencial foi dito. Até lá.